Esporte. Rádio Esportes Debate. Rádio Esportes Debate, e a pergunta que eu fiz na saída do bloco passado é para vocês, comentaristas. Ale Oliveira, quem chega mais abalado para o clássico de amanhã? Para mim é o Atlético, porque o Atlético era muito favorito, acho que desde o sorteio e principalmente depois do primeiro jogo, em que o Galo, na minha opinião, massacrou o Corinthians. 2-0 ficou muito barato por aquilo que o Atlético produziu no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, e chegava com uma vantagem gigante, não só técnica, como de elenco, como de investimento, como também no placar. E aí você tomar esse 2-0 é muito parecido com o que aconteceu na fase anterior, né? Do Corinthians contra o Remo, só que é contra o Remo, né? Não é contra o Atlético. Então, acho que também pelas mudanças, pelo clima que se estabeleceu depois das apostas que o treinador fez, e também porque não tem como fugir essa realidade, embora o Cudê queira fazer isso, e terça-feira é um jogo muito, mas muito importante, porque você não imagina o Atlético fora da Copa do Brasil de forma precoce e com esse favoritismo, e da Libertadores na fase de grupos. Num grupo que é viável, absolutamente viável, e que o Atlético, para mim, sempre foi favorito a ser o primeiro lugar, né? Então, eu acho que o Atlético chega mais abalado, sim. O Cruzeiro teve um confronto de iguais, na minha opinião. Acho até que o jogo 1 contra 1 do Grêmio, jogador por jogador, o Grêmio é mais forte. Coletivamente, acho que o Cruzeiro é mais forte. Perdeu um caminhão de gols na junção dos dois confrontos. Poderia tranquilamente ter passado, mas chegou muito mais próximo de jogar no seu limite. O Galo passou distante, se é que jogou na quarta-feira na Copa do Brasil. Concorda com ele, Alexandre? Sim, concordo, porque o que acontece é que o Cruzeiro, embora jogasse em casa, tinha uma tarefa muito mais difícil do que a do Atlético, né? Porque o Grêmio é superior ao Cruzeiro individualmente, embora isso não tenha se refletido em campo. Acho que o Cruzeiro foi melhor que o Grêmio nos dois jogos, tanto lá de Porto Alegre quanto aqui no Mineirão, mas isso, principalmente em mata-mata, conta muito pouco, né? Em mata-mata, o que interessa é ficar com a vaga, e o Corinthians provou isso, né? O Corinthians tomou um passeio do Atlético no Mineirão, agradeceu perder de 2-0, conseguiu igualar o resultado em casa e levar nos pênaltis, apesar de ter um time inferior ao do Atlético. Apesar dessa situação, né, de um momento de pressão do Atlético ser maior que o do Cruzeiro, apesar de os dois virem de derrotas e de eliminações, eu acho que isso não tira ainda o favoritismo do Atlético no clássico de amanhã. Eu acho que o Atlético segue como favorito no clássico de amanhã, justamente porque o Atlético individualmente tem um time superior ao do Cruzeiro. Eu acho que isso é inegável, sem contar que o Cruzeiro, o Rubem Júnior vai trazer daqui a pouquinho, tem ainda um problema que é muito grave, né? Esse problema é grave. O Cruzeiro sem o Bruno Rodrigues é um time totalmente diferente, porque o Bruno Rodrigues é o que o Cruzeiro tem de mais diferente ali no ataque, e não só no ataque, né? O Bruno Rodrigues, ele faz tudo, né? Olha, se tiver pênalti, o Hulk deve cobrar, e eu vou trazer uma ilustração para quem está no YouTube da Itatiaia, com relação aos pênaltis do Hulk, porque o Hulk tem um aproveitamento aí de, olha só, para quem está na nossa live, tem 81% de aproveitamento em 37 pênaltis cobrados, 30 convertidos. E ele perdeu as cobranças contra o Boca Juniors e Palmeiras na Libertadores 2021, Emelec também na Libertadores 2021, Alianza Lima na Libertadores desse ano, Atlético e América no Campeonato Mineiro desse ano, e agora o Corinthians pela Copa do Brasil. Se tiver pênalti, o Hulk tem que bater, ou tá na hora dele dar um tempinho aí e deixar outra pessoa fazer as cobranças, Alexandre? O Romano, olha só, o Hulk é o cobrador de pênalti do Atlético, né? Eu acho que o Hulk, ele tem dois estilos de bater, tá? Ele voltou contra o Corinthians ao estilo antigo, que é o mais tentando colocar a bola e que é a pior maneira dele cobrar. Ele estava cobrando Mas ele com só mais... não cobra naquele canto? Tá meio manjado, não tá não? Não sei se só cobra naquele canto. Eu acho que ele é o batedor, né? A gente viu que os dois melhores batedores do Atlético desperdiçaram, né? Ele e o Edenilson. O Edenilson também é um bom batedor de pênalti.
né? Então, eu acho que essa história de pênalti é muito assim, muito da confiança, vai ao mérito do goleiro, e a gente não pode tirar o do Cássio, que é um baita pegador de pênaltis. Então, acho que se tiver pênalti, aliás, eu tenho a certeza, se o Hulk tiver em campo, ele vai pegar a bola e vai bater. Mas essa confiança tá um pouquinho abalada, né? Porque se você pegar os últimos 9, ele perdeu 4. Quase 50%. Quase 50%, eu não sei se dá uma mexida. Agora, essa é uma conversa que a comissão técnica tem que ter com o jogador, né? Você não vai chegar na hora do jogo, vai falar, Hulk, sai, não bate você. E você tem que ter um cara que tem um aproveitamento, e aí é em treinamento, não é em jogo, porque o Hulk é o batedor oficial, que seja de excelência, né? Você tem um cara lá que tá treinando todo dia, ou próximo disso, ou seja, esse cara aí, esse cara bate muito bem, esse cara bate melhor que o Hulk. Então, eu acho que com uma conversa, com essa queda de produção na batida do Hulk, e com alguém que eu não sei quem é, porque normalmente seria o Vargas, né? Mas o Vargas, infelizmente, não tá mais entre nós. Então, eu acho que precisa dessa conjunção. Se não tiver tudo isso, é difícil tirar o homem da batida, né? Agora, vocês viram o desabafo do Caixa ontem? Nas redes sociais? Eu vi. Concorda com o Caixa? Sempre, né? Mesmo que eu não tivesse visto. O homem O Caixa tá na bronca com o Cudê, hein? Rapaz. Hein, Xande? Ô Romano, sabe por quê? Isso aí o que o Cudê fez contra o Corinthians, isso beira a irresponsabilidade, tá? E coloca em dúvida até a capacidade dele para poder fazer a gestão de um grupo e de um clube que joga 3 grandes competições ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que ele cometeu foi um equívoco. Ele não soube fazer. Isso é igual o treinador que não sabe fazer pré-temporada, por exemplo. O América ano passado sofreu demais com o Marquinhos Santos, porque o Marquinhos Santos não soube programar pré-temporada pro América jogar pra Libertadores. Então, é o mesmo erro. O Cudê cometeu. Tem os méritos dele, colocou, mas cometeu um erro básico. Ele priorizou jogos de uma competição em que o Atlético tá ali meio embolado com todo mundo. E deixou de lado uma competição que vale dinheiro, prestígio, tá? O Galo tá aí, podendo negociar o Alan com o Flamengo por cerca de... No dia que pela manhã as contas do clube estavam bloqueadas. Não, o Galo tá aí, podendo negociar o Alan com o Flamengo por cerca de 50 milhões, não é isso? O título da Copa do Brasil vale 70, né? Isso. Então, quer dizer, e o Atlético não tinha condição de ganhar a Copa do Brasil, tinha totais condições de ganhar a Copa do Brasil. É um sorteio agora, podia cair num sorteio dessas 4, pode cair um. Caiu Flamengo e Palmeiras, entendeu? O Atlético pegava um caminhão, ou mesmo que pegasse, tem time para poder jogar. Então, ele fez um trabalho muito equivocado e me preocupa demais esse clássico de amanhã e o jogo com a Alianza, porque não vamos imaginar que o jogo de Lima será fácil, que a Alianza vai estar jogando a última chance dele de pelo menos Sul-Americana. E tem uma coisa que é constrangedora, eu passei isso durante toda a minha carreira, é de você falar sobre algo que você não tem convicção. Na coletiva depois do jogo, ele falou sobre algo que ele não tem convicção. Por exemplo, ele falou da sobrecarga do Hulk, sendo que o Hulk foi titular contra Cuiabá e contra Curitiba. Aliás, o Hulk curtiu, aí é loucura. O Hulk curtiu a postagem do desabafo do Caixa, viu? E de 11 jogos do Mineiro, o Hulk jogou 12 e veio com a história de bola aérea, parecendo que bola aérea não faz parte do jogo. Loucura. É impressionante. Olha só,